Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Marcelo, de Geografia, e nós estamos aqui para mais uma aula acerca de espaço rural, tá? Então, espaço rural. Pois bem, pessoal, acerca de espaço rural, o que nós podemos dissertar é o seguinte: é um espaço onde há menor concentração, a definição, né, de espaço rural significa ali um espaço que tem uma população, uma concentração populacional menor, tá? Um lugar onde nós vamos entrar aí no setor, né, já vimos setores da economia, setor primário, secundário e terciário. O espaço rural ele faz parte do setor primário, onde nós conseguimos retirar aí alguns aspectos como agropecuária, né, a agricultura e pecuária, cuidado de animais, criação de animais, e também exploração de recursos naturais, recursos minerais, recursos vegetais e recursos animais, tá bom? Então, o que nós podemos dizer sobre esse espaço rural? Ele foi evoluindo com o tempo, tá? Há mais ou menos 10 mil anos atrás, o homem que era nômade, né, que caminhava por toda a terra, viajando, ele não tinha uma parada fixa, ele não tinha um ponto para poder ficar. E quando, desse jeito, nesse formato, ele se espalhava por todo o território, né, por todo o planeta, ele foi se espalhando. E nos últimos 10 mil anos, houve aí uma parada. Por quê? Provavelmente, né, até onde se sabe, nós tivemos aí o início da agricultura, ou seja, o plantio, tá? A criação de plantas, vegetais, verduras, legumes, enfim. Aonde o ser humano deixou de ser aí um nômade e se tornou sedentário, tá? Bom, nesse aspecto, tudo tranquilo, a gente já tem essa informação. E isso fez com que nós tivéssemos aí a formação de cidades. Mas as áreas rurais, elas permaneceram por um longo período de tempo. Havia um conceito sempre agropecuário no mundo inteiro. Até no período ao qual nós tivemos aí a Revolução Industrial, onde esse setor foi foi sendo colocado de lado e nós tivemos aí o início da industrialização. Até o momento que a industrialização superou o setor agropecuário, tá? Mas até então, né, como nós estamos discutindo esse assunto, então nós vamos continuar sobre ele. Bom, então, a primeira informação que nós temos aqui é que nós temos o espaço rural, o setor primário da economia. Como assim o setor primário da economia? Aquilo que gera lucro, né, para um país. Alguns países, principalmente os países subdesenvolvidos, né, ou países emergentes, por exemplo, o Brasil se encaixa perfeitamente nesse padrão. Ele faz parte, ele tem como principal alavancador da sua economia o setor primário, o setor da agropecuária. Mas se é somente a agropecuária? Não, também, como eu disse, nós temos aí recursos minerais, recursos naturais, enfim. Então aqui nós temos a agropecuária. Então, agro de agricultura e pecuária, cuidado de animais, tudo bem? O espaço ele foi aumentando ao ponto onde nós encontramos, por exemplo, nós falamos sobre definição, né? Nós temos a definição acerca do espaço rural como espaço predominantemente rural, onde não há tantas coisas urbanas. Só que atualmente nós temos cidades, nós temos locais onde os dois setores se agregam, que é o setor primário e terciário, né, de comércios e serviços. Nós temos cidades no interior de São Paulo, no interior do nosso território brasileiro, que eles vivem tanto do setor de agropecuária, como também essas cidades são grandes, se tornaram cidades grandes, e elas abarcaram também esse setor de comércios e serviços. Então ela vive basicamente da agricultura, ou da pecuária, ou da exploração de recursos, mas também atinge o setor terciário e em alguns processos também o setor secundário. Então esse espaço rural ele foi se transformando ao longo do tempo, ele foi se tornando mecanizado ao longo do tempo, e essa mecanização fez com que esse setor se transformasse em um grande setor, tá? Então nós tivemos aí a mecanização, o uso de agrotóxicos, mão de obra
a mão de obra é especializada também, e isso fez com que esse setor ele fosse dinamizado, né? Nós tivemos aí uma dinamização desse setor, tá? Bom, então para finalizar, pessoal, basicamente nós temos o setor primário, que é o setor da agropecuária e matérias-primas, tá? Onde nós encontramos os recursos que são necessários para consumo, para distribuição para a população, não só do nosso país, mas para distribuição para todo o planeta. Nós temos o setor secundário, que transforma esse material em produtos, né, em equipamentos, em ferramentas, em alimentos e assim por diante. E nós temos o terceiro setor, que é aquele que distribui, né, aquele que vende até quando chega nesse setor e chega até a mão do consumidor, né, final, que somos nós, enfim, os consumidores de forma geral, beleza? Então, basicamente é isso, só para a gente ter um padrão, né? Retira, encontra o produto, né? Encontra o produto in natura, de forma matéria-prima. Essa matéria-prima é transformada. E, por último, ela é vendida. Então, vamos dar um exemplo aqui simples, tá? Eu tenho essa aliança aqui, que é a aliança do meu casamento. Ela é ouro, né? Bom, pelo menos eu acredito que é ouro. E ela foi encontrada, esse material foi encontrado entre as rochas, né? Num setor de matéria-prima, onde se explora recursos minerais. Ele foi para a indústria, onde foi transformado em joia. E depois foi para a loja, onde ele foi vendido para mim. Ou a partir de agora eu utilizo esse recurso que foi explorado dentro do meu território. Basicamente isso, beleza, gente? Bom, se todo mundo entendeu, ótimo. Então, até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.